Relaxemos nosso corpo, suavizemos nossa mente, nosso coração. Prepare sua água. Vamos ler o Evangelho. Se a providência, portanto, na sua prudente sabedoria, não revela a verdade senão gradualmente, é que a vai sempre desvelando à medida que a humanidade amadurece para recebê-la. Ela mantém a luz em reserva e não debaixo do alqueire. Mas os homens que a possuem em geral, só o culto do vulgo com a intenção de dominá-lo. São esses os que põem verdadeiramente a luz debaixo do alqueire. E é assim que as boas religiões sempre tiveram seus mistérios, cujo exame proíbe. Mas enquanto essas religiões se atrasavam, a ciência e a inteligência avançaram e romperam o véu misterioso. O povo que se tornou adulto pode assim penetrar o fundo das coisas. E então rejeitou na sua fé o que se mostrava contrário à observação. Não podem subsistir mistérios nesse terreno. E Jesus está com a razão quando afirma que não há nada secreto que não deva ser conhecido. Tudo que está oculto será descoberto um dia. E o que o homem ainda não pôde compreender sobre a terra, e será progressivamente revelado nos mundos mais adiantados, na proporção em que esse homem se purificar. Aqui na terra ainda se perde um nevoeiro. Então é importante saber que tudo vai vir com a nossa evolução. Tudo virá para nos esclarecer e para nos iluminar. Vamos nos concentrar, pedir aos seres de luz que propaguem a bênção do Pai em nós. Vamos pedir aos espíritos de luz que protejam nossos lares, à frente, atrás, à direita, à esquerda, em cima, embaixo. Que a luz bendita flua para nós. Todo espaço, todos os cômodos tenham a luz de proteção. Nas paredes, no teto, nos alicerces, em todos os lados, em todos os cantos. À direita, à esquerda, em cima, embaixo, no telhado, nos muros, nos cantos da casa, que a luz seja presente. Assim será para todos sempre. Agora peço aos benditores que fluidifiquem minha água. Aí nós bebemos a água devagar, como um remédio. Propague nossos cursos e nossos tratamentos para seus amigos e parentes. A casa de Lakshmi é como uma ONG. Então faça o melhor por ela e para o próximo. Namastê. Relaxemos nosso corpo, suavizemos nossa mente, nosso coração. Prepare sua água. Vamos ler o Evangelho. Se a providência, portanto,
na sua prudente sabedoria, não revela a verdade senão gradualmente, é que a vai sempre desvelando à medida que a humanidade amadurece para recebê-la. Ela mantém a luz em reserva e não debaixo do alqueire. Mas os homens que a possuem em geral só ocultam do vulgo com a intenção de dominá-lo. São esses os que põem verdadeiramente a luz debaixo do alqueire. E é assim que as boas religiões sempre tiveram seus mistérios, cujo exame proíbe. Mas enquanto essas religiões se atrasavam, a ciência e a inteligência avançaram e romperam o véu misterioso. O povo que se tornou adulto pode assim penetrar o fundo das coisas, e então rejeitou na sua fé o que se mostrava contrário à observação. Não podem subsistir mistérios nesse terreno. E Jesus está com razão quando afirma que não há nada secreto que não deva ser conhecido. Tudo que está oculto será descoberto um dia. E o que o homem ainda não pôde compreender sobre a terra, e será progressivamente revelado nos mundos mais adiantados, na proporção em que esse homem se purificar. Aqui na terra ainda se perde no nevoeiro. Então é importante saber que tudo vai vir com a nossa evolução. Tudo virá para nos esclarecer e para nos iluminar. Vamos nos concentrar, pedir aos seres de luz que propaguem a bênção do Pai em nós. Vamos pedir aos espíritos de luz que protejam nossos lares, à frente, atrás, à direita, à esquerda, em cima, embaixo. Que a luz bendita flua para nós. Todos os cômodos tenham a luz de proteção. Nas paredes, no teto, nos alicerces, em todos os lados, em todos os cantos. À direita, à esquerda, em cima, embaixo, no telhado, nos muros, nos cantos da casa. Que a luz seja presente. Assim será para todos sempre. Agora peço aos mentores que fluidifiquem minha água. Aí nós bebemos a água devagar, como um remédio. Propague nossos cursos e nossos tratamentos para seus amigos e parentes. A casa de Lakshmi é como uma ONG. Então faça o melhor por ela e para o próximo. Namastê. Relaxemos nosso corpo, suavizemos nossa mente, nosso coração. Prepare sua água. Vamos ler o Evangelho. Se a providência, portanto, na sua prudente sabedoria, não revela a verdade senão gradualmente, é que a vai sempre desvelando à medida que a humanidade amadurece para recebê-la.
Ela mantém a luz em reserva e não debaixo do alqueire. Mas os homens que a possuem em geral só o culto do vulgo com a intenção de dominá-lo. São esses os que põem verdadeiramente a luz debaixo do alqueire. E é assim que as boas religiões sempre tiveram seus mistérios, cujo exame proíbe. Mas enquanto essas religiões se atrasavam, a ciência e a inteligência avançaram e romperam o véu misterioso. O povo que se tornou adulto pode assim penetrar o fundo das coisas. Ele então rejeitou na sua fé o que se mostrava contrário à observação. Não podem subsistir mistérios nesse terreno. E Jesus está com a razão quando afirma que não há nada secreto que não deva ser conhecido. Tudo que está oculto será descoberto um dia. E o que o homem ainda não pôde compreender sobre a terra, e será progressivamente revelado nos mundos mais adiantados, na proporção em que esse homem se purificar. Aqui na terra ainda se perde um nevoeiro. Então é importante saber que tudo vai vir com a nossa evolução. Tudo virá para nos esclarecer e para nos iluminar. Vamos nos concentrar, pedir aos seres de luz que propaguem a bênção do Pai em nós. Vamos pedir aos espíritos de luz que protejam nossos lares, à frente, atrás, à direita, à esquerda, em cima, embaixo. Que a luz bendita flua para nós. Todo espaço, todos os cômodos tenham a luz de proteção. Nas paredes, no teto, nos alicerces, em todos os lados, em todos os cantos. À direita, à esquerda, em cima, embaixo, no telhado, nos muros, nos cantos da casa. Que a luz seja presente. Assim será para todos sempre. Agora peço aos benditores que fluidifiquem minha água. Aí nós bebemos a água devagar, como um remédio. Propague nossos cursos e nossos tratamentos para seus amigos e parentes. A casa de Lakshmi é como uma ONG. Então faça o melhor por ela e para o próximo. Namastê. Relaxemos nosso corpo, suavizemos nossa mente, nosso coração. Prepare sua água. Vamos ler o Evangelho. Se a providência, portanto, na sua prudente sabedoria, não revela a verdade senão gradualmente, é que a vai sempre desvelando à medida que a humanidade amadurece para recebê-la. Ela mantém a luz em reserva e não debaixo do alqueire. Mas os homens que a possuem em geral só o culto do vulgo com a intenção de dominá-lo.
São esses os que põem verdadeiramente a luz debaixo do alqueire. E é assim que as boas religiões sempre tiveram seus mistérios, cujo exame proíbe. Mas enquanto essas religiões se atrasavam, a ciência e a inteligência avançaram e romperam o véu misterioso. O povo que se tornou adulto pode assim penetrar o fundo das coisas, e então rejeitou na sua fé o que se mostrava contrário à observação. Não podem subsistir mistérios nesse terreno. E Jesus está com razão quando afirma que não há nada secreto que não deva ser conhecido. Tudo que está oculto será descoberto um dia. E o que o homem ainda não pôde compreender sobre a terra, e será progressivamente revelado nos mundos mais adiantados, na proporção em que esse homem se purificar. Aqui na terra ainda se perde um nevoeiro. Então é importante saber que tudo vai vir com a nossa evolução. Tudo virá para nos esclarecer e para nos iluminar. Vamos nos concentrar, pedir aos seres de luz que propaguem a bênção do Pai em nós. Vamos pedir aos espíritos de luz que protejam nossos lares, à frente, atrás, à direita, à esquerda, em cima, embaixo. Que a luz bendita flua para nós. Todos os cômodos tenham a luz de proteção. Nas paredes, no teto, nos alicerces, em todos os lados, em todos os cantos. À direita, à esquerda, em cima, embaixo, no telhado, nos muros, nos cantos da casa. Que a luz seja presente. Assim será para todos sempre. Agora peço aos mentores que fluidifiquem minha água. Aí nós bebemos a água devagar, como um remédio. Propague nossos cursos e nossos tratamentos para seus amigos e parentes. A casa de Lakshmi é como uma ONG. Então faça o melhor por ela e para o próximo. Namastê. Relaxemos nosso corpo, suavizemos nossa mente, nosso coração. Prepare sua água. Vamos ler o Evangelho. Se a providência, portanto, na sua prudente sabedoria, não revela a verdade senão gradualmente, é que a vai sempre desvelando à medida que a humanidade amadurece para recebê-la. Ela mantém a luz em reserva e não debaixo do alqueire. Mas os homens que a possuem em geral só ocultam do vulgo a intenção de dominá-lo. São esses os que põem verdadeiramente a luz debaixo do alqueire. E é assim que as boas religiões sempre tiveram seus mistérios, cujo exame proíbe.
Mas enquanto essas religiões se atrasavam, a ciência e a inteligência avançaram e romperam o véu misterioso. O povo que se tornou adulto pode assim penetrar o fundo das coisas. Ele então rejeitou na sua fé o que se mostrava contrário à observação. Não podem subsistir mistérios nesse terreno. E Jesus está com a razão quando afirma que não há nada secreto que não deva ser conhecido. Tudo que está oculto será descoberto um dia. E o que o homem ainda não pôde compreender sobre a terra, e será progressivamente revelado nos mundos mais adiantados, na proporção em que esse homem se purificar. Aqui na terra ainda se perde um nevoeiro. Então é importante saber que tudo vai vir com a nossa evolução. Tudo virá para nos esclarecer e para nos iluminar. Vamos nos concentrar, pedir aos seres de luz que propaguem a bênção do Pai em nós. Vamos pedir aos espíritos de luz que protejam nossos lares, à frente, atrás, à direita, à esquerda, em cima, embaixo. Que a luz bendita flua para nós. Todo espaço, todos os cômodos tenham a luz de proteção. Nas paredes, no teto, nos alicerces, em todos os lados, em todos os cantos. À direita, à esquerda, em cima, embaixo, no telhado, nos muros, nos cantos da casa. Que a luz seja presente. Assim é, assim será para todos sempre. Agora peço aos benditores que fluidifiquem minha água. Aí nós bebemos a água devagar, como um remédio. Propague nossos cursos e nossos tratamentos para seus amigos e parentes. A casa de Lakshmi é como uma ONG. Então faça o melhor por ela e para o próximo. Namastê. Relaxemos nosso corpo, suavizemos nossa mente, nosso coração. Prepare sua água. Vamos ler o Evangelho. Se a providência, portanto, na sua prudente sabedoria, não revela a verdade senão gradualmente, é que a vai sempre desvelando à medida que a humanidade amadurece para recebê-la. Ela mantém a luz em reserva e não debaixo do alqueire. Mas os homens que a possuem em geral só ocultam do vulgo com a intenção de dominá-lo. São esses os que põem verdadeiramente a luz debaixo do alqueire. E é assim que as boas religiões sempre tiveram seus mistérios, cujo exame proíbe. Mas enquanto essas religiões se atrasavam, a ciência e a inteligência avançaram e romperam o véu misterioso. O povo que se tornou adulto
pode assim penetrar o fundo das coisas. Então rejeitou na sua fé o que se mostrava contrário à observação. Não podem subsistir mistérios nesse terreno. E Jesus está com razão quando afirma que não há nada secreto que não deva ser conhecido. Tudo que está oculto será descoberto um dia. E o que o homem ainda não pôde compreender sobre a terra, e será progressivamente revelado nos mundos mais adiantados, na proporção em que esse homem se purificar. Aqui na terra ainda se perde no nevoeiro. Então é importante saber que tudo vai vir com a nossa evolução. Tudo virá para nos esclarecer e para nos iluminar. Vamos nos concentrar, pedir aos seres de luz que propaguem a bênção do Pai em nós. Vamos pedir aos espíritos de luz que protejam nossos lares, à frente, atrás, à direita, à esquerda, em cima, embaixo. Que a luz bendita flua para nós. Todos os cômodos tenham a luz de proteção. Nas paredes, no teto, nos alicerces, em todos os lados, em todos os cantos. À direita, à esquerda, em cima, embaixo, no telhado, nos muros, nos cantos da casa. Que a luz esteja presente. Assim será para todos sempre. Agora peço aos mentores que fluidifiquem minha água. Aí nós bebemos a água devagar, como um remédio. Propague nossos cursos e nossos tratamentos para seus amigos e parentes. A casa de Lakshmi é como uma ONG. Então faça o melhor por ela e para o próximo. Namastê. Relaxemos nosso corpo, suavizemos nossa mente, nosso coração. Prepare sua água. Vamos ler o Evangelho. Se a providência, portanto, na sua prudente sabedoria, não revela a verdade senão gradualmente, é que a vai sempre desvelando à medida que a humanidade amadurece para recebê-la. Ela mantém a luz em reserva e não debaixo do alqueire. Mas os homens que a possuem em geral, só oculto do vulgo com a intenção de dominá-lo. São esses os que põem verdadeiramente a luz debaixo do alqueire. E é assim que as boas religiões sempre tiveram seus mistérios, cujo exame proíbe. Mas enquanto essas religiões se atrasavam, a ciência e a inteligência avançaram e romperam o véu misterioso. O povo que se tornou adulto pode assim penetrar o fundo das coisas. Ele então rejeitou na sua fé o que se mostrava
contrário à observação. Não podem subsistir mistérios nesse terreno. E Jesus está com a razão quando afirma que não há nada secreto que não deva ser conhecido. Tudo que está oculto será descoberto um dia. E o que o homem ainda não pôde compreender sobre a terra, e será progressivamente revelado nos mundos mais adiantados, na proporção em que esse homem se purificar. Aqui na terra ainda se perde no nevoeiro. Então é importante saber que tudo vai vir com a nossa evolução. Tudo virá para nos esclarecer e para nos iluminar. Vamos nos concentrar, pedir aos seres de luz que propaguem a bênção do Pai em nós. Vamos pedir aos espíritos de luz que protejam nossos lares, à frente, atrás, à direita, à esquerda, em cima, embaixo. Que a luz bendita flua para nós. Todos os cômodos tenham a luz de proteção. Nas paredes, no teto, nos alicerces, em todos os lados, em todos os cantos. À direita, à esquerda, em cima, embaixo, no telhado, nos muros, nos cantos da casa. Que a luz seja presente. Assim será para todos sempre. Agora peço aos benditores que fluidifiquem minha água. Aí nós bebemos a água devagar, como um remédio. Propague nossos cursos e nossos tratamentos para seus amigos e parentes. A casa de Lakshmi é como uma ONG. Então faça o melhor por ela e para o próximo. Namastê. Relaxemos nosso corpo, suavizemos nossa mente, nosso coração. Prepare sua água. Vamos ler o Evangelho. Se a providência, portanto, na sua prudente sabedoria, não revela a verdade senão gradualmente, é que a vai sempre desvelando à medida que a humanidade amadurece para recebê-la. Ela mantém a luz em reserva e não debaixo do alqueire. Mas os homens que a possuem em geral só ocultam do vulgo com a intenção de dominá-lo. São esses os que põem verdadeiramente a luz debaixo do alqueire. E é assim que as boas religiões sempre tiveram seus mistérios, cujo exame proíbe. Mas enquanto essas religiões se atrasavam, a ciência e a inteligência avançaram e romperam o véu misterioso. O povo que se tornou adulto pode assim penetrar o fundo das coisas, e então rejeitou na sua fé o que se mostrava contrário à observação. Não podem subsistir mistérios nesse terreno. E Jesus está com a razão quando afirma
que não há nada secreto que não deva ser conhecido. Tudo que está oculto será descoberto um dia. E o que o homem ainda não pôde compreender sobre a terra, e será progressivamente revelado nos mundos mais adiantados, na proporção em que esse homem se purificar. Aqui na terra ainda se perde no nevoeiro. Então é importante saber que tudo vai vir com a nossa evolução. Tudo virá para nos esclarecer e para nos iluminar. Vamos nos concentrar, pedir aos seres de luz que propaguem a bênção do Pai em nós. Vamos pedir aos espíritos de luz que protejam nossos lares, à frente, atrás, à direita, à esquerda, em cima, embaixo. Que a luz bendita flua para nós. Todos os cômodos tenham a luz de proteção. Nas paredes, no teto, nos alicerces, em todos os lados, em todos os cantos. À direita, à esquerda, em cima, embaixo, no telhado, nos muros, nos cantos da casa. Que a luz esteja presente. Assim será para todos sempre. Agora peço aos mentores que fluidifiquem minha água. Aí nós bebemos a água devagar, como um remédio. Propague nossos cursos e nossos tratamentos para seus amigos e parentes. A casa de Lakshmi é como uma ONG. Então faça o melhor por ela e para o próximo. Namastê. Baixemos nosso corpo, suavizemos nossa mente, nosso coração. Prepare sua água. Vamos ler o Evangelho. Se a providência, portanto, na sua prudente sabedoria, não revela a verdade senão gradualmente, é que a vai sempre desvelando à medida que a humanidade amadurece para recebê-la. Ela mantém a luz em reserva e não debaixo do alqueire. Mas os homens que a possuem em geral, só o culto do vulgo com a intenção de dominá-lo. São esses os que põem verdadeiramente a luz debaixo do alqueire. E é assim que as boas religiões sempre tiveram seus mistérios, cujo exame proíbe. Mas enquanto essas religiões se atrasavam, a ciência e a inteligência avançaram e romperam o véu misterioso. O povo que se tornou adulto pode assim penetrar o fundo das coisas. E então rejeitou na sua fé o que se mostrava contrário à observação. Não podem subsistir mistérios nesse terreno. E Jesus está com a razão quando afirma que não há nada secreto que não deva ser conhecido. Tudo que está oculto será descoberto um dia. E o que o homem ainda não pôde compreender,
compreender sobre a Terra e será progressivamente revelado nos mundos mais adiantados, na proporção em que esse homem se purificar. Aqui na Terra ainda se perde um nevoeiro. Então é importante saber que tudo vai vir com a nossa evolução. Tudo virá para nos esclarecer e para nos iluminar. Vamos nos concentrar, pedir aos seres de luz que propaguem a bênção do Pai em nós. Vamos pedir aos espíritos de luz que protejam nossos lares, à frente, atrás, à direita, à esquerda, em cima, embaixo. Que a luz bendita flua para nós. Todo espaço, todos os cômodos tenham a luz de proteção. Nas paredes, no teto, nos alicerces, em todos os lados, em todos os cantos. À direita, à esquerda, em cima, embaixo, no telhado, nos muros, nos cantos da casa. Que a luz seja presente. Assim é, assim será, para todos sempre. Agora peço aos benditores que fluidifiquem minha água. Aí nós bebemos a água devagar, como um remédio. Propague nossos cursos e nossos tratamentos para seus amigos e parentes. A casa de Lakshmi é como uma ONG. Então faça o melhor por ela e para o próximo. Namastê. Baixemos nosso corpo, suavizemos nossa mente, nosso coração. Prepare sua água. Vamos ler o Evangelho. Se a providência, portanto, na sua prudente sabedoria, não revela a verdade senão gradualmente, é que a vai sempre desvelando à medida que a humanidade amadurece para recebê-la. Ela mantém a luz em reserva e não debaixo do alqueire. Mas os homens que a possuem em geral só o culto do vulgo com a intenção de dominá-lo. São esses os que põem verdadeiramente a luz debaixo do alqueire. E é assim que as boas religiões sempre tiveram seus mistérios, cujo exame proíbe. Mas enquanto essas religiões se atrasavam, a ciência e a inteligência avançaram e romperam o véu misterioso. O povo que se tornou adulto pode assim penetrar o fundo das coisas e então rejeitou na sua fé o que se mostrava contrário à observação. Não podem subsistir mistérios nesse terreno. E Jesus está com razão quando afirma que não há nada secreto que não deva ser conhecido. Tudo que está oculto será descoberto um dia. E o que o homem ainda não pôde compreender sobre a Terra, e será progressivamente revelado nos mundos mais adiantados, na proporção em que esse homem se purificar.
aqui na Terra ainda se perde no nevoeiro. Então é importante saber que tudo vai vir com a nossa evolução. Tudo virá para nos esclarecer e para nos iluminar. Vamos nos concentrar, pedir aos seres de luz que propaguem a bênção do Pai em nós. Vamos pedir aos espíritos de luz que protejam nossos lares, à frente, atrás, à direita, à esquerda, em cima, embaixo. Que a luz bendita flua para nós. Todos os cômodos tenham a luz de proteção. Nas paredes, no teto, nos alicerces, em todos os lados, em todos os cantos. À direita, à esquerda, em cima, embaixo, no telhado, nos muros, nos cantos da casa. Que a luz esteja presente. Assim será para todos sempre. Agora peço aos mentores que fluidifiquem minha água. Aí nós bebemos a água devagar, como um remédio. Propague nossos cursos e nossos tratamentos para seus amigos e parentes. A casa de Lakshmi é como uma ONG. Então faça o melhor por ela e para o próximo. Namastê. Relaxemos nosso corpo, suavizemos nossa mente, nosso coração. Prepare sua água. Vamos ler o Evangelho. Se a providência, portanto, na sua prudente sabedoria, não revela a verdade senão gradualmente, é que a vai sempre desvelando à medida que a humanidade amadurece para recebê-la. Ela mantém a luz em reserva e não debaixo do alqueire. Mas os homens que a possuem em geral só ocultam do vulgo com a intenção de dominá-lo. São esses os que põem verdadeiramente a luz debaixo do alqueire. E é assim que as boas religiões sempre tiveram seus mistérios, cujo exame proíbe. Mas enquanto essas religiões se atrasavam, a ciência e a inteligência avançaram e romperam o véu misterioso. O povo que se tornou adulto pode assim penetrar o fundo das coisas, e então rejeitou na sua fé o que se mostrava contrário à observação. Não podem subsistir mistérios nesse terreno. E Jesus está com a razão quando afirma que não há nada secreto que não deva ser conhecido. Tudo que está oculto será descoberto um dia. E o que o homem ainda não pôde compreender sobre a terra, e será progressivamente revelado nos mundos mais adiantados, na proporção em que esse homem se purificar. Aqui na Terra ainda se perde no nevoeiro. Então é importante
saber que tudo vai vir com a nossa evolução. Tudo virá para nos esclarecer e para nos iluminar. Vamos nos concentrar, pedir aos seres de luz que propaguem a bênção do Pai em nós. Vamos pedir aos espíritos de luz que protejam nossos lares, à frente, atrás, à direita, à esquerda, em cima, embaixo. Que a luz bendita flua para nós. Todo espaço, todos os cômodos tenham a luz de proteção. Nas paredes, no teto, nos alicerces, em todos os lados, em todos os cantos. À direita, à esquerda, em cima, embaixo, no telhado, nos muros, nos cantos da casa. Que a luz seja presente. Assim é, assim será, para todos sempre. Agora peço aos mentores que fluidifiquem minha água. Aí nós bebemos a água devagar, como um remédio. Propague nossos cursos e nossos tratamentos para seus amigos e parentes. A casa de Lakshmi é como uma ONG. Então faça o melhor por ela e para o próximo. Namastê. Baixemos nosso corpo, suavizemos nossa mente, nosso coração. Prepare sua água. Vamos ler o Evangelho. Se a providência, portanto, na sua prudente sabedoria, não revela a verdade senão gradualmente, é que a vai sempre desvelando à medida que a humanidade amadurece para recebê-la. Ela mantém a luz em reserva e não debaixo do alqueire. Mas os homens que a possuem em geral, só ocultam do vulgo com a intenção de dominá-lo. São esses os que põem verdadeiramente a luz debaixo do alqueire. E é assim que as boas religiões sempre tiveram seus mistérios, cujo exame proíbe. Mas enquanto essas religiões se atrasavam, a ciência e a inteligência avançaram e romperam o véu misterioso. O povo que se tornou adulto pode assim penetrar o fundo das coisas. Ele então rejeitou na sua fé o que se mostrava contrário à observação. Não podem subsistir mistérios nesse terreno. E Jesus está com a razão quando afirma que não há nada secreto que não deva ser conhecido. Tudo que está oculto será descoberto um dia. E o que o homem ainda não pôde compreender sobre a terra, e será progressivamente revelado nos mundos mais adiantados, na proporção em que esse homem se purificar. Aqui na terra ainda se perde um nevoeiro. Então é importante saber que tudo vai vir com a nossa evolução. Tudo virá para nos esclarecer e para nos iluminar.
Vamos nos concentrar, pedir aos seres de luz que propaguem a bênção do Pai em nós. Vamos pedir aos Espíritos de luz que protejam nossos lares, à frente, atrás, à direita, à esquerda, em cima, embaixo. Que a luz bendita flua para nós. Todos os vasos, todos os cômodos tenham a luz de proteção. Nas paredes, no teto, nos alicerces, em todos os lados, em todos os cantos. À direita, à esquerda, em cima, embaixo, no telhado, nos muros, nos cantos da casa. Que a luz seja presente. Assim é, assim será, para todos sempre. Agora peço aos benditores que fluidifiquem minha água. Aí nós bebemos a água devagar, como um remédio. Propague nossos cursos e nossos tratamentos para seus amigos e parentes. A casa de Lakshmi é como uma ONG. Então, faça o melhor por ela e para o próximo. Namastê. Relaxemos nosso corpo, suavizemos nossa mente, nosso coração. Prepare sua água. Vamos ler o Evangelho. Se a providência, portanto, na sua prudente sabedoria, não revela a verdade senão gradualmente, é que a vai sempre desvelando à medida que a humanidade amadurece para recebê-la. Ela mantém a luz em reserva e não debaixo do alqueire. Mas os homens que a possuem em geral só ocultam do vulgo com a intenção de dominá-lo. São esses os que põem verdadeiramente a luz debaixo do alqueire. E é assim que as boas religiões sempre tiveram seus mistérios, cujo exame proíbe. Mas enquanto essas religiões se atrasavam, a ciência e a inteligência avançaram e romperam o véu misterioso. O povo que se tornou adulto pode assim penetrar o fundo das coisas, e então rejeitou na sua fé o que se mostrava contrário à observação. Não podem subsistir mistérios nesse terreno. E Jesus está com razão quando afirma que não há nada secreto que não deva ser conhecido. Tudo que está oculto será descoberto um dia. E o que o homem ainda não pôde compreender sobre a terra, e será progressivamente revelado nos mundos mais adiantados, na proporção em que esse homem se purificar. Aqui na terra ainda se perde no nevoeiro. Então é importante saber que tudo vai vir com a nossa evolução. Tudo virá para nos esclarecer e para nos iluminar. Vamos nos concentrar, pedir aos seres de luz que propaguem a bênção